Então, vamos iniciar a leitura do texto. Na sequência, então, a gente começa a nossa reflexão. Vamos lá, então, em Hebreus, lá no capítulo 2, versículos 5 a 9. Você também pode ler esse trecho na capa do boletim que você recebeu. Lá diz assim: não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém em certo lugar testemunhou, dizendo: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Tudo o sujeitaste debaixo dos seus pés, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus em favor de todos, experimentasse a morte. Vamos orar? Sim, Deus, a gente quer te agradecer por esse domingo, por esse tempo juntos. Obrigado pela tua palavra, te pedimos para que a gente possa entendê-la e refletir nela para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, o texto aqui de Hebreus já é um texto que a gente tem lido nos últimos domingos, conversado a respeito desse texto, e é um texto, de certa forma, um pouco complexo, né? Vamos dizer. Ele tem referência aqui a um trecho de Salmos, mas tem uma mensagem central que a gente vai conversar um pouquinho a respeito dela. E o texto já começa falando a respeito daqueles mensageiros, os anjos. E essa parte dos anjos, ela é muito importante. Os anjos eles têm um sentido, eles têm uma participação na história de Deus. E isso começa desde o início da Bíblia. A gente começa a observar em Gênesis, por exemplo, no capítulo 18, que 3 homens, que depois são chamados de anjos, eles visitam Abraão, que foi o pai da fé, né? Esses anjos, então, trazem uma promessa para Abraão, que era a promessa de que Isaque, o seu filho, iria nascer, apesar dele já ser idoso e sua esposa também ser idosa. E eles também anunciam que uma cidade lá próxima, uma cidade que estava perdida na destruição do pecado, no caso Sodoma e Gomorra, iria ser destruída. A gente vê isso em Gênesis 18, de 1 a 33. Mais para frente também, com outro pai da fé, Jacó, um anjo então aparece, e ele então anuncia que o nome de Jacó não seria mais Jacó, mas seria Israel, que é justamente o pai da nação de Israel. Está lá em Gênesis 32, 27 e 28. Então a gente vê aqui exemplos de anjos anunciando, né? Anunciando que Abraão ia ter um filho, anunciando que Jacó ia ter um outro nome. Mas a gente também vê no Antigo Testamento anjos auxiliando as pessoas, aqueles homens de Deus, a entender o que Deus queria dizer, o que Deus tinha para dizer. Em Isaías 6, por exemplo, o profeta, ele tem uma visão e ele olha para o templo onde haviam anjos lindos, os serafins, que estavam ao redor do trono de Deus, e aí um desses serafins toca nos lábios do profeta Isaías uma brasa viva, purificando então a boca desse profeta para prepará-lo para uma missão. E no livro de Daniel, a gente também vê que anjos ajudam Daniel a interpretar os sonhos.
lá em Daniel 9, de 21 a 23, descreve então como o anjo Gabriel vem para dar então entendimento e sabedoria para que Daniel pudesse entender e também explicar as profecias do futuro do reino de Israel. Então essas aparições de anjos, elas foram sim importantes no Antigo Testamento e elas eram para comunicar então revelações divinas e também proporcionar orientação para os homens de Deus. E na época que o autor do livro de Hebreus escreveu essa carta, também existia um conceito e uma ideia da importância dos anjos, né? E isso era parte também daquilo que o judaísmo acreditava e acredita até hoje, que os anjos eles participam sim da mediação da palavra de Deus e também participam da administração do mundo espiritual de Deus. Deus nunca age sozinho, ele sempre age em comunidade, né? E os seres criados pelo Senhor, que são os anjos também, participam dessas ações de Deus. Então, um possível motivo para que o início dessa carta que a gente está lendo e a gente está estudando nos últimos domingos, se falar tanto sobre anjos, pode ser que esse grupo de crentes, os hebreus que receberam as cartas, eram influenciados por uma ideia, por um conceito. Esse conceito de que um dia haveria um reinado messiânico, um reinado do Messias, onde os anjos eles iriam ser responsáveis por esse reinado messiânico. Então, o que se pensava? Que haveriam duas autoridades. Uma seria um rei de Israel, que estaria sujeito a um anjo, e outra seria um sacerdote, que também estaria sujeito a esses anjos, no caso, o anjo Miguel. Isso era um pensamento, isso era uma ideia que se tinha, antes de se conhecer quem realmente foi Jesus. Mas é justamente isso, então, que o autor do livro de Hebreus estava tentando explicar para os seus leitores. Que essa ideia de um reinado messiânico, onde a autoridade seriam os anjos, não foi o que aconteceu. A era messiânica não está abaixo da responsabilidade de anjos. Na era messiânica, o lugar de honra e autoridade pertence ao Filho, a Jesus glorificado, e não aos anjos e arcanjos, como a comunidade destinatária da carta imaginou. Isso foi um teólogo chamado Hughes que escreveu. A segunda razão porque o autor de Hebreus fala de anjos também é por causa da importância desses anjos nos principais anúncios que aconteceram na vida de Jesus, certo? No seu nascimento houve um anúncio de anjos e na sua ressurreição também teve anúncio de anjos. No nascimento de Jesus, a gente vê, por exemplo, aquela cena que praticamente todos os natais aqui na igreja a gente lembra, né? Dos anjos que cantaram e anunciaram para os pastores a vinda do Messias. E também, na ressurreição de Jesus, que a gente toda a Páscoa lembra também, anjos estavam dentro do sepulcro e anunciaram que Jesus não estava mais lá. Eles falaram isso para as mulheres que entraram, as primeiras mulheres que receberam esse anúncio, e isso está relatado lá em Mateus 28, 6. E talvez também por isso o autor de Hebreus, ele acaba então fazendo essa pergunta retórica, para afirmar que os anjos então são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Isso está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Portanto,
o serviço dos anjos é, principalmente, para anunciar e ajudar no entendimento da mensagem e da obra maravilhosa de Deus. Então, no texto que a gente está vendo, também existe um segundo conceito, além da ideia dos anjos, que é a ideia do mundo que há de vir. Lá no versículo 5. Não foi a anjos que ele sustentou o mundo que há de vir. E essa ideia do mundo que há de vir, ela é uma ideia que o livro de Hebreus, a carta de Hebreus, costuma repetir. Logo no início, em Hebreus 1, de 1 a 2, diz assim: há muito tempo Deus falou de muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Então a gente vê essa ideia dos últimos dias, a gente vê essa ideia também da era vindoura, lá no capítulo 6, versículo 5 também. E o que seria isso? O que seria a ideia do mundo que há de vir? Essa seria a nova ordem espiritual que começa a partir de Cristo. É a era messiânica que a gente falou agora há pouco. Em outras palavras, é a nova aliança de Deus com a humanidade, que a gente costuma mencionar, é o Novo Testamento. E é, então, a era de salvação que temos em Cristo Jesus. Portanto, isso não é algo reservado para o futuro, não é algo que é só do futuro, é algo que a gente tem a possibilidade de começar a vivenciar a partir de hoje. Nós vamos vivenciar essa era quando Jesus retornar por completo, mas é uma era que está acontecendo. É aquele conceito do já e do ainda não. Jesus já veio, Jesus já completou a obra de salvação no mundo, mas nós estamos como humanidade e também individualmente, nós vivemos esse processo de transformação e de mudança na nossa vida, até o dia em que isso vai ser feito por completo. E a responsabilidade de Jesus por inaugurar essa nova era é expressa de uma forma muito clara, quando é dado, então, o título de Cristo, aqui nesses versículos que a gente leu. Ele é considerado o pioneiro da salvação. A gente vê isso no versículo 10, mais para frente. Ele, então, é aquele que lidera o caminho, que abre a estrada para aqueles que vão, então, segui-lo. E a palavra para esse conceito de pioneiro, ele em grego chama archegos, que é bastante comum essa palavra no Antigo Testamento, e ela é usada também na literatura grega para descrever como se fosse um líder, um chefe de um clã, um herói, um filósofo, ou também, no caso aqui, um pioneiro. Então, Cristo é aquele que abre o caminho da glória para os escolhidos de Deus. Ele inaugura a nova aliança de Deus com a humanidade, e ele faz isso como? Anunciando ele mesmo, a obra que ele mesmo iria fazer. Então, no lugar de anjos, Deus escolhe ele mesmo, o Deus Emanuel, para que anunciasse aquilo que haveria de vir, a intervenção de Deus na humanidade. Um exemplo disso foi quando Jesus fala com Marta, a irmã de Maria, a irmã de Lázaro, em João 11, 25 e 26. Aqui, então, Lázaro havia morrido,
Jesus vai até a casa deles e vai então ressuscitar Lázaro. Então ele chega com seus discípulos e ele encontra Marta e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu gostaria então de compartilhar essa cena para ficar mais viva, né, a ideia, com um trecho de um vídeo de um seriado chamado The Chosen, que mostra um pouquinho desse momento em que Jesus encontra a Marta e conversa a respeito dessa tarefa, dessa obra que ele tem para a humanidade. Vamos ver. Viverá. Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta. Eu estou tentando não ficar brava. O Senhor deveria ter vindo antes. Só estou confusa e arrasada. Eu entendo. Mas mesmo agora eu sei que tudo que o Senhor pedir para Deus, Ele te dará. Minha filha. Certo? O que quer que seja para nos dar esperança ou alívio, eu sei que pode. O seu irmão vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. É muito tempo para esperar. Essa não é a ressurreição da qual estou falando. Eu sou a vida que vence a morte. Eu não estou entendendo. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Eu creio que você é o Cristo, o Filho de Deus que vem ao mundo. Então, até o que eu não entendo, eu acredito. Agora que eu estou aqui, a morte física não interrompe a nossa vida eterna. Eu creio que você é o Cristo. Isso eu sei. É tudo o que eu preciso por enquanto. Rápido. Vá buscar a sua irmã. Mestre, nós devemos... Vamos esperar aqui. Me perdoe, mestre. Devemos entender o que o senhor está dizendo? Devo admitir que... me pergunto a mesma coisa. Eu suponho que ainda não. Muito bem. É um trecho forte, né? Um trecho muito especial também, quando Jesus ele apresenta a ideia da ressurreição. E é interessante agora no final também como os discípulos perguntam: Jesus, como é que é esse negócio, né? Então a gente sabe depois na história que eles puderam compreender justamente com a obra especial de Jesus na cruz. E o que Jesus fala nessa cena, o que ele diz, a gente sabe que não era um exagero. Não foi num sentido figurado que Jesus estava falando que ele era a vida,
e que a vida viria por meio dele. E justamente por dois motivos. A primeira é porque depois desse momento, Jesus, ele ressuscita Lázaro de fato. Mas principalmente, essas palavras de Jesus, elas têm um significado eterno. Jesus, ele falou, e aquilo que ele disse, tudo aquilo que ele falou, são um anúncio do próprio Deus. E é por isso que ele é considerado alguém muito honrado, alguém até mais honrado do que os anjos, porque a mensagem dele era mais especial do que as mensagens que os anjos, ao longo da Bíblia, puderam falar, puderam dizer. E o que é especial também, que torna Jesus mais honrado, é porque ele foi inteiramente humano e, ao mesmo tempo, inteiramente divino. Então, Jesus é considerado como aquele que tem toda a autoridade e que tudo está sujeito debaixo dos seus pés. A gente vê isso lá no versículo 8. E essa autoridade, então, foi dada por Deus por completo, quando Jesus fez a sua obra de salvação, de redenção na cruz, quando de fato ele morreu para dar a sua vida por nós, para que a gente pudesse, então, para que a gente possa ter a vida eterna com ele e viver aquilo que ele falou para Marta. Por isso que em Hebreus 2:9 diz assim: vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, ou seja, humano, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. E essa, então, é a mensagem de Cristo. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E essa, então, é a mensagem que nós chamamos de o Evangelho, que é a principal mensagem da Bíblia. No Evangelho estão as palavras de Jesus, palavras que foram ditas por Jesus aos seus discípulos e que depois então foram passadas a limpo, escritas. E essas palavras então a gente tem acesso hoje. Elas não apenas chegam até nós, mas o conteúdo dessas palavras tem o poder e tem a capacidade de mudar o nosso ser, o nosso caráter, a nossa vida. E isso não acontece de uma forma plenamente natural. Isso acontece porque o Espírito de Deus nos ajuda a entender, nos ajuda a interpretar e nos ajuda a meio como se fosse escutar a próprio Jesus falando ao nosso coração. E com isso eu gostaria de encerrar o nosso estudo de hoje com um trecho também de um vídeo, um documentário chamado O Poder de Deus. Não sei quem já teve a oportunidade de ver, é bem interessante. A gente só vai pegar 5 minutos desse documentário e ele fala sobre a transformação de 5 pessoas pelo Evangelho no sertão brasileiro. E no caso nós vamos ver aqui a história de Inácio Antônio. Ele é um carvoeiro que não sabe ler, mas que tem sido usado por Deus como um pregador do Evangelho, da Bíblia, por causa da mensagem de Jesus. Vamos ver? O que eu sei daqui da Bíblia, desse livro aqui poderoso, esse livro aqui que é desprezado, é um livro desprezado.
Muita gente não bota em prática, entendeu? Mas eu boto em prática, porque a verdade está aqui. O versículo aqui da Bíblia, porque eu via o povo falar ali, os irmãos falar, passar o sermão, e eu guardava. Entendeu? É isso. Qual é o versículo preferido do senhor da Bíblia? Se chama em... Deixa eu ver... Em Salmo. Salmo 122. 122, Salmo. A coisa que eu amo. O salmista disse: se alegre, queridos irmãos, se alegre-se. Hoje vai ter culto na casa do Senhor. Isso aqui está gravado no meu coração e na minha mente. Se muitos irmãos pensassem, olha, a pessoa aqui não perdia culto, não perdia a benção, mas muito perde a benção, que é a mensagem. Mesmo que você seja um cristão que está orando em casa, mas não se sente forte. Muito perde a benção, que é a mensagem. Aquela mensagem, a mensagem que tem, na escuta vem uma advertência para nós mesmos. Como é que vai poder compartilhar se perde culto? Se perde a benção, que é a mensagem? Como é que tu vai compartilhar com um irmão teu, com um amigo teu, com um parente teu próximo? Como é que tu vai compartilhar se tu perde culto? Pedro, vamos lançar a tua rede no mar. A tua rede no mar. Senhor, o que tu sai da tua boca já basta. Aí Pedro foi, mal o Senhor, mal os apóstolos. Aí jogaram a rede no mar. Aí quando puxaram, cadê força para puxar a rede cheia de peixe? Cheia de peixe. Cheia de peixe. Cheia. É quando Pedro viu aquele milagre ali botar dentro do mar. Senhor, se afasta de mim, que eu sou um pecador, porque o Senhor é santo e sábio. Então não sou digno de ficar perto do Senhor. O que é a Bíblia para o senhor? A Bíblia é a verdade. Explica tudo, a verdade. Ela ensina o caminho certo e o caminho errado. Você escolhe o caminho que você quer. Ela ensina a verdade, só a verdade. Porque como ela adverte, como ela corrige. Quando nós temos que botar em prática. Entendeu? Nós temos um tesouro na mão. Mas muito rejeita esse tesouro. Entendeu? Que é a palavra de Cristo. O amor de Cristo está aqui. Está aqui. Ele vai falar com nós através da Bíblia. Nós temos que ir atrás. Por isso que ele é mudo e surdo. Porque nós não abrimos a Bíblia para ler. Entendeu? Como eu não sei ler, eu tenho que orar para ele me ajudar. Eu não sei ler. Eu confio nele que vai dar certo. Cara, eu tenho inveja quem sabe ler e não pratica a Bíblia. E eu que não sei ler, tenho vontade de ler a Bíblia, não tem oportunidade. E muitos têm a Bíblia na mão e não lê a Bíblia. A salvação está aqui. Isso aqui é a chave da tua salvação, é aqui. Através da palavra do Senhor. Entendeu? Muitos ali sabem ler e não pregam porque tem preguiça. Aí usa um analfabeto, que nem eu, porque eu sou usado. Para o negócio do Senhor, eu sou usado. Os irmãos ficam besta. O que Cristo faz na minha vida, que me usa para passar o sermão. E a mensagem minha não é grande não, filho. É curta, é de meia hora, 20, 30 minutos só. Ô Senhor, eu queria que o senhor me dissesse o que é a coisa que o senhor mais gosta de fazer na vida? Eu digo coração estourado, cheio. O que eu mais amo, primeiro é Cristo, segundo, pregar o Evangelho, falar de Cristo. Os que dão brecha eu falo, os que não dão também falo também, eu insisto. Para que adianta eu estar ali dentro e não compartilhar? Para que adianta? É na igreja, é quando vai mais eu.
Se o carro for para arrumar dos irmãos, eu vou falando de Cristo. Quando volto, eu falando de Cristo. Quando o senhor sai na rua e vê uma pessoa que não é crente, qual é a sua vontade com ela ali? Quer que tu fala? Bom, irmãos, fica aqui então um gostinho, né? Para a gente ver o resto. Ele vai continuar falando a respeito da pregação da palavra, de como é importante para ele essa questão de pregar. E então gostaria de encerrar com os irmãos, com as irmãs, o nosso estudo hoje do livro de Hebreus, lembrando, né, de que Jesus tem toda a autoridade debaixo dos seus pés. E dele veio o principal anúncio da humanidade: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E assim como acontece, né, com Inácio, o nosso privilégio é fazer parte desse anúncio e viver Jesus em nossas vidas e promover ele para outras pessoas. Amém?